Olá, pessoal do sétimo ano do Colégio Novo Milênio. Gente, nós vamos continuar aí com a unidade 3, tá? Caderno 2, na página 378, ok? Então, vamos falar aí sobre fusos horários do Brasil. A gente já falou sobre fusos horários, né, de maneira geral. Agora, a gente vai falar dos fusos horários brasileiros, certo? Peço que vocês façam o acompanhamento aí da leitura da página 378, ok? Então, ó, nós temos aí fusos horários do Brasil. Em virtude da grande extensão territorial e longitudinal, o Brasil apresenta 4 fusos horários, todos a oeste de Greenwich. Gente, essa extensão territorial é a questão aí de que o Brasil ele tem 8,5 milhões, né, de quilômetros quadrados, tá? Aproximadamente isso. E longitudinal é a distância, né, o distanciamento aí leste a oeste. Então, como a gente tem uma distância de leste a oeste um pouco grande, então a gente vai ter aí, no caso, 4 fusos, certo? A gente daqui a pouco vai mostrar onde eles se localizam. É aqui, ó. Muitos estados da federação, para evitar problemas comerciais e administrativos, adotaram os limites práticos que acompanharam suas fronteiras. Observe por meio do texto e do mapa a seguir como eles são divididos. Note que o sinal de menos seguido do número entre parênteses significa quantas horas a menos cada fuso está em relação ao horário de Greenwich. Como a gente viu na última aula, Greenwich é o marco inicial, corresponde a 0 horas. Então, como estamos a oeste, realmente, aí do meridiano de Greenwich, então nós temos horas atrasadas, tá? Então, ó, o primeiro fuso é -2 GMT, ou seja, temos 2 horas atrasadas em relação ao meridiano Greenwich, tá? Que no caso passa ali em Londres, ok? Aí, ó, abrange as ilhas oceânicas de Fernando de Noronha, no caso, o nosso arquipélago, né, de Fernando de Noronha, tá nesse primeiro fuso, que é -2 horas em relação a Greenwich. Também tem o Atol das Rocas, São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz, tá? Então, essas ilhas aí, gente, ficam no primeiro fuso horário brasileiro, certo? Aí, ó, teve uma época que a gente tinha 3 fusos horários, gente. Nós vamos entender isso, porque ficamos uma vez com 3 fusos e depois retornamos para ficar com 4 fusos novamente, tá certo? Aí, ó, ainda no quadrinho, segundo fuso é -3 em relação ao meridiano de Greenwich, -3 horas. Então, ó, abarca as regiões sul, sudeste, nordeste, os estados de Goiás, Tocantins, Pará, Amapá e o Distrito Federal, tá? Que fica aí no estado de Goiás. Terceiro fuso, -4 em relação ao meridiano Greenwich. Lembrando que, como a gente está a oeste do meridiano, todas as horas são atrasadas, tá? Terceiro fuso abrange os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e parte do Amazonas, porque a outra parte do Amazonas está no quarto fuso, tá? Quarto fuso é -5 horas, abrange o estado do Acre, o Acre todo, né? E 13 municípios no sudoeste do estado de Amazonas. Então, uma partezinha do Amazonas que pega aí 13 municípios, certo? Então, ó, a gente vai ter aqui o limite teórico, né? No caso, se a gente fosse seguir aí o meridiano bem certinho, a gente teria aí essa linha, onde tem a linha pontilhada, seria o nosso fuso oficial, né? Aí, o limite prático é porque, no caso, os nossos fusos, eles são diferenciados aí de acordo com questões políticas, né? Então, para a gente não cortar, por exemplo, em um estado a gente ter 2 fusos diferentes, a gente fez essas quebras aí nas linhas dos fusos, ok? Mas, gente, na prática mesmo, nós seguimos aí o horário oficial de Brasília, tá? Que faz parte aí, no caso, desse segundo fuso, certo? Então, no Distrito Federal, nós temos Brasília, no qual a gente tem a nossa hora legal, que é a nossa hora oficial. O horário oficial de Brasília só não é seguido, gente, pelo quarto fuso, tá certo? Que é o Acre
e o Amazonas, essa parte aí do Amazonas que pega esses 13 municípios. Então, ó, essas divisões internas que a gente tem, aí elas não são linhas retas, né? Justamente porque ela está respeitando os limites de cada estado, tá? Então, isso aí é o que a gente chama de limite prático, ok? Então, isso evita que em um estado, só em um único estado, a gente tenha dois fusos diferentes, certo? Então, a gente tem o horário oficial de Brasília, como nossa hora legal. Então, essa parte aí é só para a gente realmente diferenciar os fusos que a gente tem no Brasil. Ok? Então, ó, vamos continuar a leitura aqui. Embaixo diz assim, ó, embaixo do mapa. Mudanças dos fusos do Brasil. Em 2008, com base na Lei Federal número 11.662/2008, os fusos horários do Brasil sofreram alterações. O estado do Pará, que estava dividido em dois fusos, menos 3 GMT e menos 4 GMT, passou a ter como referência apenas o fuso menos 3. O fuso oficial de Brasília. Outra alteração foi a incorporação do Acre e do extremo oeste do Amazonas ao fuso menos 4 GMT. Dessa maneira, o Brasil passou a ter apenas três fusos horários: menos 2, menos 3 e menos 4, tá? Que no caso aí, ó, o menos 2 é esse primeiro fuso que fica aí nos oceanos, o menos 3, que é esse fuso aí onde tem toda a região Nordeste, a região Sul e Sudeste, tá? É uma parte aí do Norte e do Centro-Oeste. E o menos 4, que é esse fuso aí que a gente vai ter parte do norte e parte também do centro-oeste. Então, a gente, em 2008, não tinha mais esse quarto fuso aí, tá? O fuso do Acre. Aí, aqui embaixo, ó, a gente consegue ver, né, essas medidas. Mas antes, gente, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, na página 378, a gente tem aqui esse textinho falando para que serve os fusos horários, tá certo? Esse textinho aí, ó, diz o seguinte: os fusos horários servem para organizar as horas em diferentes locais, de acordo com o movimento de rotação. Imagine se João Pessoa, na Paraíba, tivesse o mesmo horário que Rio Branco, no Acre, mesmo estando a mais de 3.600 quilômetros de distância dessa cidade. Enquanto na cidade paraibana está amanhecendo, na capital acreana ainda é madrugada. Então, isso porque a gente tem 3 horas de diferença do Acre, né? A gente que mora aqui na Paraíba. Aí aqui, gente, ó, nós temos nos mapas, na página 379, as mudanças que a gente teve, ó. De 1913 a 2008, a gente tinha esses 4 fusos, tá? Do jeito que a gente tem agora. Era o fuso aí, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e o menos 5 em relação ao meridiano de Greenwich. Aí, depois de 2008, com essa lei federal, né, que os fusos horários precisavam sofrer uma alteração, a gente colocou o Acre e parte do Amazonas, né, dentro desse terceiro fuso, tá? E passamos a ficar somente com 3 fusos. Só que isso só funcionou por 5 anos, né, de 2008 até 2013. Então, ficou ó, dessa forma, certo? Então, a gente ficou com 3 fusos. Continuou o fuso que tem aí no Oceano Atlântico, continuou aí o fuso que a gente tem Nordeste, Sudeste e Sul, e integrou aí o Acre e o Amazonas. E depois, ó, de 2013, a gente teve o plebiscito lá no Acre e a gente voltou a ter o quarto fuso horário, tá certo? Vamos entender aqui o porquê. Olha só. Na página 379 de vocês, tem falando aí a respeito dessa mudança de horário aí no Acre, certo? Vamos fazer a leitura, ó. Em 2010 foi realizado um plebiscito. O que é um plebiscito, gente? Plebiscito é uma votação onde o povo realmente vai decidir se aceita ou não determinada coisa, tá? Então, esse plebiscito, ele foi realizado aí para poder votar se o pessoal queria ou não a volta do quarto fuso no Acre, tá? Aí, aqui, ó. Foi realizado um plebiscito em que cerca de 57% dos votos foram favoráveis ao retorno do fuso horário antigo.
o menos 5 GMT. No entanto, só em 2013, com a Lei Federal 12.876/2013, o Acre e o Sudoeste do Amazonas retornaram ao fuso menos 5 GMT. Sobre esse assunto, leia o trecho da reportagem. Aí nós temos aí um trechinho da reportagem que diz assim: Senado aprova mudança de fuso horário no Acre e parte do Amazonas. Essa parte do Amazonas, gente, são esses 13 municípios, tá certo? Então, ó, esse plebiscito fez com que a gente tivesse novamente no Acre um horário diferenciado aí do horário de Brasília, né? Como vocês sabem, a gente segue o horário oficial de Brasília, que está aí no segundo fuso, que está a 45 graus oeste do meridiano Greenwich, por isso que a gente tem menos 3 horas, que cada fuso são 15 graus, então se a gente tá 3 horas de diferença, então nós estamos menos 45 graus, tá certo? Aí, ó, portanto, apresenta 3 horas de atraso no horário de Brasília, mas todo o Brasil, com exceção do Acre e do Amazonas, segue esse horário aí, tá? O horário do segundo fuso. Inclusive, o primeiro, né, que no caso aí tem o arquipélago do Fernando de Noronha e todas essas ilhas, e o terceiro, que tem aqui parte do norte e parte do centro-oeste, estão com esses fusos diferentes somente na questão da teoria, tá? Na prática, é o horário de Brasília. Aí aqui, ó, nós temos a reportagem que diz assim: o Senado aprovou o projeto de lei que estabelece o horário do Acre e parte do Amazonas em 2 horas a menos que o de Brasília, porque Brasília está no fuso 2, né? E o Acre ficou no fuso 4. Desde o começo, o novo fuso horário causou polêmica e em 2010, 3 anos após a mudança, um referendo foi realizado no Acre para consultar a população sobre a alteração, que foi, no caso, esse plebiscito, tá? O resultado das urnas mostrou que 56,8% dos eleitores optaram pelo retorno do antigo horário. Então, ó, se a gente tivesse o mesmo horário ainda lá no Acre, do mesmo horário aqui de João Pessoa, na Paraíba, que é onde o sol nasce primeiro, ou seja, esse movimento aparente do sol, né? Então, o sol, ele desponta primeiro aí em João Pessoa, 3 horas depois é que ele vai nascer lá no Acre, tá certo? Se ele seguisse o horário de Brasília, a gente teria aí, no caso, enquanto em João Pessoa tá nascendo o sol, lá para eles ainda é madrugada, tá certo? Então, enquanto para eles seria aí, no caso, 2 horas da manhã, pra gente aqui, no caso, já é 5, né? E eles teriam aí esse horário alterado, tá certo? Aí aqui, ó, continua dizendo o seguinte: tem um horário de verão, tá? Esse horário de verão, gente, nada mais é do que uma medida, né, que tivemos aí para tentar, no caso, fazer uma economia, tanto de energia, como também por questões aí políticas, tá? Então, muitos países adotam o horário de verão, né? Inclusive o Brasil. No ano passado, no caso, nós não tivemos, né, o horário de verão. E esse horário de verão, ele, no caso, vai ser aderido aí apenas pelos países não, pelos estados do norte, tá? Todos os estados do norte e todos os estados do nordeste. Os estados aí do sudeste, do sul e do centro-oeste não aderem aí, no caso, esse horário de verão, tá certo? Por quê? Porque, no caso, eles são mais distantes aí eles estão mais distantes da linha do Equador, então a gente só não tem horário de verão aqui, no norte e no nordeste, e os demais eles têm que realmente atrasar, né, 1 hora aí no relógio, tá certo? Aqui no nordeste e no norte a gente não faz isso, tá certo? Então, ó, quando a gente tem um horário de verão, vamos entender aqui com a leitura do texto, de que forma a gente tem aí esse horário de verão e de que forma ele ajuda a economizar energia, tá certo? Aqui, ó, gente, horário de verão no Brasil, na página 379 do livro de vocês. Diz assim: o horário de verão é caracterizado pelo adiantamento do relógio em 1 hora.
Foi proposto pelo estadunidense Benjamin Franklin em 1784, que buscava economizar o uso de velas, adiantando a hora nos relógios. A medida foi adotada pela primeira vez somente durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Depois, o horário de verão foi instituído na Europa e em vários outros pontos do mundo. Nos dias atuais, a ideia do horário de verão é aproveitar ao máximo a luz do dia e economizar no uso de eletricidade, principalmente entre 18 e 21 horas. No Brasil, o horário de verão é instituído por decreto federal assinado pelo presidente da República e dura de outubro a fevereiro. Foi adotado pela primeira vez em 1931 para 1932, durante o governo de Getúlio Vargas. Nos anos seguintes, ele continuou sendo praticado, mas não em períodos consecutivos. Somente a partir de 1985, o horário de verão passou a vigorar todos os anos. O horário de verão coincide com o fenômeno de solstício de verão, período do ano em que um dos hemisférios da Terra está recebendo luz solar por mais tempo. No caso do Brasil, esse fenômeno atinge seu ápice nos dias 21 de dezembro. Os estados que adotam o horário são Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que são os 3 estados aí do Centro-Oeste, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, que são os 4 do Sudeste. Aliás, Paraná não, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, são os 4 do Sudeste, e Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são os 3 do Sul, ok? Então, ó, essas mudanças aí no fuso horário brasileiro fez com que a gente tivesse a volta, né, dos 4 fusos. Foi isso que a gente viu nessa aula de hoje. E também a questão aí do horário legal, que é o horário oficial de Brasília, e também a questão aí do horário de verão, tá certo? Então, gente, o horário de verão é uma forma realmente de economizar energia, né? Afinal de contas, a luz solar, ela é gratuita, e se a gente pode aproveitar ainda mais a luz solar, né, com adiantamento aí de 1 hora no relógio, então foi uma medida realmente política, né? O objetivo inicial, lá quando foi realizado por Benjamin Franklin, né, em 1784, ele queria economizar, aí, no caso, o uso de velas, né, para aproveitar ainda mais a luz do sol. Hoje em dia, a gente é para economizar realmente a energia elétrica, tá certo? Então, ó, o horário de verão é nesse período aí de outubro até fevereiro, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida, né, a gente vai tirando aí durante as nossas aulas online. A gente tem aqui, ó, um QR Code também, para vocês verem aí a respeito dos diferentes fusos horários do país e também sobre o horário de verão, para vocês acessarem e aprender um pouco mais, né? E aqui em cima a gente tem a definição do que é um plebiscito, ok? Então, ó, quando for na próxima aula, a gente continua aí com essa unidade aqui, a unidade 3 do caderno 2 de vocês, certo? Então, encerramos a nossa aula por hoje. Bons estudos e até a próxima aula.